Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E você também poderá acessá-lo através dos nossos canais da rede EdSat, CEBED, os canais da educação. E também através do nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Hoje nós vamos debater o tabaco e a saúde pública. E para isso nós convidamos o professor mestre João Cândido Pereira de Castro Neto, ele que é mestre em administração e finanças. O professor João Cândido, ele está fazendo doutorado pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Ele é mestre em administração e gestão financeira pela Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade de Extremadura, Espanha. Ele também é especialista em engenharia econômica pelo Centro de Desenvolvimento Empresarial da Faculdade Católica de Administração, a FAI. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná, consultor também de várias áreas de finanças. Atualmente ele é professor titular e coordenador do MBA em Controladoria e Finanças e presidente do Conselho Fiscal da Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Ele tem atuado em várias áreas e também ele é diretor do Castro Netos Consultores Associados, uma empresa que atua na área de planejamento, finanças e RH. Recentemente, ele se tornou conhecido em todo o Brasil e principalmente em Curitiba, região metropolitana, através de um programa que ele fez para a televisão e que circula nas redes sociais. Eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo. Meu nome é João Cândido, pai de 3 lindas filhas, avô de um neto. Casado com uma psicóloga, a minha companheira de longa data. Eu fiz mestrado na Espanha, doutorado nos Estados Unidos e trabalho em uma grande universidade. Sou presidente do Rotary Club, onde ajudo muita gente. Me considero um cara realizado. Essa é a parte feliz da minha história. Mas tem uma outra parte que eu tenho que contar. Boa tarde, mas não. Por favor, um cigarro, pode ser aquele. Você vende cigarro solto? Sim. Esse aquele branco. Esse aqui, moça. Sim. A senhora fuma faz tempo? Gosta dessa marca aí? Sim. E a senhora fuma esse mais leve porque tá querendo parar de fumar? Faz tempo que tá tentando parar de fumar? Um ano. Um ano? Sim. Sempre fui introvertido. Fumar ajudava a socializar. Na minha infância e adolescência, todo mundo que era legal fumava. Até o James Bond. Só o Tarzan fumava. Tá garantido fim de semana já? Ah, precisa, né? E medo de ficar sem, né? Me lembro quando eu fumava, também ficava muito ansioso de ficar sem cigarro no fim de semana. Eram 2 maços por dia. De madrugada, se não tivesse cigarro, pedia pro taxista ir comprar na rodoviária. O único lugar aberto. O que você tem aqui? O aparelho é uma laringe eletrônica. Tive câncer de laringe. Tive que usar esse aparelho pra falar. Eu tirei as cordas vocais. Mas eu já tinha parado de fumar fazia 14 anos quando eu tive câncer. Mas mesmo assim, a origem foi o cigarro.
já pensou em parar de fumar? Não. Quer dar uma voltinha? Não, valeu. Obrigado. Eu fiquei um pouco assustado, confesso. Fiquei olhando pro cigarro ali e me assustou. Deu vontade de devolver o cigarro. Eu imaginei, comigo não vai acontecer. Que coisa boba, né? Pensar. A gente não precisa sofrer isso tudo para perceber que a gente está errado, né? Então, esse é o momento de parar, o momento é agora. O meu nome é João Cândido e essa parte difícil da minha história eu não quero que você repita com ninguém. Professor João Cândido, nesse vídeo que nós acabamos de assistir, o senhor faz o papel de um vendedor de uma banca de jornais que vende cigarros. E as pessoas vão ali, compram cigarros, o senhor faz algumas perguntas para elas e no final todos se emocionam. Eu gostaria que o senhor nos contasse como surgiu essa campanha, isso que está relatado ali são fatos reais da sua vida. Gostaria que o senhor fizesse essa abordagem para nós, professor. Muito bem, Jorge, é um prazer estar aqui. Agradeço a você pela oportunidade de me dirigir a você e aos seus alunos e espectadores, né? Bom, retomando um pouco a história da campanha, a agência Opus Múltipla de Curitiba tinha já há algum tempo tinha o propósito de fazer uma modalidade de campanha, uma campanha que inserisse um agente no meio social e depois fizesse a filmagem da reação das pessoas a esse agente, e finalmente conseguiu propor essa campanha para a Secretaria Estadual da Saúde, e a Secretaria da Saúde então aceitou fazer esta campanha por ocasião da semana de combate ao tabagismo. A agência então foi procurar a pessoa que pudesse participar desse experimento social. E foi procurar no local onde estão as pessoas atingidas mais fortemente pelo consumo do tabaco, que é o Hospital Erasto Gärtner. No hospital eles conversaram com a cirurgiã responsável por essa área, que é a doutora Paola. E a doutora Paola, que me conhece, perguntou para a fonoaudióloga responsável por essa área, que é minha enteada, se ela conhecia alguém que pudesse participar da campanha. E a Camila então perguntou se eu aceitaria participar. E eu, a princípio, um pouco relutantemente essa exposição toda, né, Jorge? Eu disse, bom, conversar não tira pedaço. Vamos conversar com o pessoal da agência, vamos ver qual é a proposta, e se a proposta me satisfizer, eu participo sim, como não. E aí o senhor, eles elaboraram esse tipo de campanha que é bem diferente daquilo que normalmente nós estamos acostumados a ver, que mostra, digamos, os malefícios que o fumo causa, o tabaco, principalmente nas pessoas. E principalmente, um detalhe interessante, Curitiba é uma das cidades onde mais se fumam no Brasil e as mulheres são as maiores fumantes. E ali vocês fizeram então a campanha num, digamos, um ambiente real mesmo, numa banca de jornal aqui de Curitiba, onde muitas pessoas vão ali comprar cigarro, e havia um roteiro ou digamos,
muitas das suas participações e falas foram espontâneas na hora. Olha, eu diria que praticamente tudo foi espontâneo, porque a configuração do experimento se fundamentou nas histórias que eu mesmo contei sobre a minha vida para o pessoal da agência. Então algumas pessoas dizem, nossa, mas você age tão naturalmente, você age com tanta desenvoltura nesse espaço. Mas eu acho porque é exatamente a minha história que eles respeitaram e puderam inserir na campanha, né? Eu coloquei algumas observações minhas, alguns limites e os meus objetivos em participar, e foram amplamente respeitados. Então, professor João Cândido, o senhor estava contando para nós aqui fora do ar como é que o senhor começou a fumar. Foi bem jovem ainda. Todos nós, principalmente quem está nessa faixa de idade, 60 ou mais anos, tem uma história mais ou menos semelhante. Ou foi um amigo que ofereceu, ou foi uma circunstância. Na época que nós éramos adolescentes, era uma coisa bonita você fumar. Tinha até jogadores de futebol que fumavam. É verdade, fazia até propaganda de cigarro. Exato. Outro dia eu conversando com o vereador Aladim, que é meu colega na Câmara, Aladim Luciano, ele disse que também eles fumavam. Só que o único que podia fumar na hora da massagem era o Gerson, aquele que foi da seleção de 70. Os demais fumavam escondido. Era uma coisa, uma prática normal. Como é que começou? O senhor parece que teve o senhor estava fumando com os seus sobrinhos, seus primos, e daí houve uma situação lá e o senhor acabou envolvendo o seu pai, que coincidentemente fuma até hoje, o senhor me contou? Fuma cachimbo até hoje. É verdade, é verdade. E daí foi ali que começou tudo, mas teve um momento que o senhor disse, eu vou parar, e parou. Conte a sua história para nós. O início do hábito de fumar começa, acredito que como para a maioria, se não para todos, por curiosidade. Um primo mais velho propõe que se fume alguma coisa, talo de samambaia. Já fumou talo de samambaia, eu já fumei talo de samambaia. Até que você começa a fumar cigarro, experimenta o cigarro, tosse, quase mora de tossir, mas acaba experimentando o primeiro e o segundo, e assim isso vai se tornando um hábito. Com relação a esse episódio que você citou, que eu estava com os meus primos, eu estava numa fazenda de um tio, fumando e pescando na beira do açude. Meu pai, eu não vi que meu pai se aproximava, ele me viu fumando e me jogou dentro do açude. E eu saí do açude, troquei de roupa e tal, e continuei fumando. E continuei fumando por um longo período. Até que um dia a minha esposa falou pra mim, olha, eu acho que eu tô grávida. Acho que nós vamos ter um filho, então. Bom, então se você tá grávida, eu vou parar de fumar. E naquele dia eu parei efetivamente de fumar. E 1 ano depois, 9 meses depois, nasceu minha primeira filha. Agora, a doença, digamos assim, o câncer na garganta, nas cordas vocais, surgiu muitos anos depois que o senhor tinha parado de fumar. 14 anos depois, surgiu 14 anos depois, eu até questionei ao médico se isso efetivamente era decorrente do hábito de fumar, e ele disse, olha, a lesão é decorrente de abuso vocal, de uso indevido da voz, de falar muito, dar muita aula em ambiente com ar-condicionado, de não umidificar adequadamente as cordas vocais. Não. Agora, o fato da lesão ter se tornado um câncer, sim, este foi decorrente do hábito do tabagismo, mesmo 14 anos depois de ter parado de fumar. O senhor é professor há muitos anos, o senhor é diretor de uma faculdade conceituada aqui de Curitiba, que é a FESP. Durante o período, o senhor sempre deu aulas ao vivo
assim em classes, e isso também acabou lesionando as suas cordas vocais? Sim, tanto essa atividade de professor como a atividade de consultor e palestrante, né? Isso acabou provocando uma lesão nas cordas vocais. E agora faz muitos anos que o senhor está curado da doença, né? Sim, após a última cirurgia, foram 6 anos de acompanhamento por parte do cirurgião que, após esse período, enfim, me liberou. Agora, professor João Cândido, o senhor trabalha muito nessa área também de consultoria financeira. Nós estamos vivendo atualmente um momento em que as finanças, a situação econômica do nosso país, ela não é muito boa. Recentemente eu entrevistei aqui o diretor do Fundo Monetário Internacional, o professor Canuto, e ele até, surpreendentemente, disse que a previsão do FMI e dele particularmente é que a economia do Brasil ela tem um decréscimo no seu PIB de 2,5% a 3% em 2015. O senhor, como consultor, como professor de várias gerações de jovens aqui no Paraná, o que o senhor recomenda, agora obtendo uma consultoria do senhor, para os nossos alunos e principalmente para os empreendedores que estão nos assistindo? É um tempo de oportunidade ou tem que pôr o pé no freio? Um Japão já é algo bastante conhecido, que o ideograma chinês para a crise é a junção de 2 ideogramas chineses, um para ameaça e outro para a oportunidade. E uma crise é justamente uma junção dessas 2 questões, ameaça, a situação atual, mas a oportunidade de se acessar novos mercados, de se ter novas ideias, de, enfim, se modificar o foco da empresa para se ajustar a essa crise. Professor Jorge, o senhor me diria qual foi o período da história em que não houve crise? Pelo que eu sei, é meio cíclico isso, né? Pois é, as crises são cíclicas e frequentes, fazem parte da vida. Eu, um dia desse, estava assistindo uma palestra de um professor que trabalhou muitos anos na Disney, e ele é de origem hispânica, e ele colocou no slide dele lá uma frase que me marcou bastante, que diz o seguinte: em mar revuelto, ganância de pescador. Certo. Se o mar está bravo, se ataque como um pescador, né? Como se a vida dependesse daquilo. E efetivamente depende. O senhor também trabalha, além da questão da gestão financeira, agora nós observamos que as pessoas, de um modo geral, elas têm pouco conhecimento ou muitas vezes não sabem gerir as suas próprias finanças domésticas. O que o senhor nos aconselha? O senhor fez o seu mestrado na Universidade de Extremadura, na Espanha, agora está fazendo o doutorado nos Estados Unidos. O mestrado teve um período recente que a Espanha passou também por uma crise, agora já está superando, os Estados Unidos da mesma maneira. Agora, o cidadão comum, aquele que está endividado, quais são os caminhos para a pessoa, digamos assim, enfrentar esse mar revuelto que o senhor está falando? Bom, se pudesse condensar isso em 2 ideias, eu diria que são organização e disciplina. É necessário nesse momento muita organização e disciplina. A organização, o conhecimento da realidade é fundamental para a solução de qualquer problema dentro dessa realidade. E a disciplina para persistir no uso dessa solução que, enfim, pressupõe uma travessia um pouco mais difícil. É necessário que no ambiente familiar todos participem deste projeto de transição para uma saúde financeira. É necessário que todos conheçam a situação real
Lamentavelmente, as famílias no nosso país foram intensamente estimuladas a consumir, mesmo à custa da própria sobrevivência dos gastos correntes da família. E agora, com a elevação dos juros, elas se descobriram extremamente endividadas e têm que sacrificar alguma coisa a mais. Eu diria para essas pessoas que é essencial preservar o que é necessário para a sobrevivência da família. Isto deve ser preservado a qualquer custo. O excedente disso deve ser utilizado, então, para, por meio de negociações com os seus credores, e amortizando progressivamente essa dívida até se readquirir novamente a saúde financeira. Agora, professor João Cândido, o senhor como economista, boa parte, digamos assim, do verdadeiro milagre econômico que nós tivemos aqui nos últimos anos, ela teve como pilar o consumo das famílias. Só que me parece que esse modelo, pelo que eu observo da sua análise, ele está se esgotando. Por outro lado, se você poupa muito, também você cria algumas dificuldades, porque a indústria passa a produzir menos, o comércio vender menos e afeta até o emprego. Qual seria o ponto de equilíbrio, digamos assim, agora analisando sobre a ótica da macroeconomia brasileira? Seria buscar novos mercados, já que agora o dólar nos favorece, ou seja, os nossos produtos ficam mais baratos lá fora? Bom, Jorge, eu acho que tem uma fórmula inexorável e da qual não se pode fugir, que é a expansão do consumo como ocorre dentro das nossas casas. A expansão do consumo tem que ser proporcional à expansão da produtividade. Você pode consumir mais se você se tornar mais produtivo, tiver mais recursos disponíveis para fazer isso que aporta esse consumo. O que ocorreu no nosso país é que houve um estímulo muito grande ao consumo sem a necessária contrapartida do aumento da produtividade. Bom, isso usando uma figura de linguagem bastante simples. É como se você tivesse duas torneiras, uma alimentando a caixa d'água e outra dando vazão. E se você abre somente a torneira que dá vazão à caixa d'água, é fatal que num determinado momento essa caixa d'água se esvazie. Uma outra questão, professor, hoje as economias mundiais que se desenvolveram e continuam sólidas, elas investiram muito no aspecto educacional. O nosso país, há poucos anos, está dando como prioridade uma metodologia educacional. O senhor que também trabalha nessa área da gestão de pessoas, ainda há muito nós, os brasileiros, andarmos para que a população tenha um nível, digamos, educacional que possa sustentar um desenvolvimento perene no nosso país. O que o senhor propõe? Certamente, Jorge, eu vejo aí duas frentes que devem ser muito trabalhadas. Uma frente é a frente do acesso à educação, e esta até está sendo bem trabalhada, mas a outra frente é a da qualidade da educação, e somente através da qualidade da educação, com este aporte de uma massa que antes estava afastada, mas que tem acesso a essa educação de qualidade, é que você poderá aumentar aquela produtividade da qual eu falei, para daí sim sustentar um acréscimo do consumo das famílias. Agora, mudando um pouco o enfoque aqui da nossa entrevista, professor João Cândido, nós estamos tratando da saúde pública, do tabaco, das repercussões na vida das pessoas. O senhor atualmente está presidindo o Rotary mais antigo de Curitiba, que é o Rotary Clube Curitiba, que já tem mais de 80 anos. E como é que é a experiência do senhor presidir esse clube, que tem tanta
tradição aqui na cidade de Curitiba, é um dos mais antigos do Brasil, e que também faz um trabalho na área social. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência, o senhor que surpreendeu a todos nós algumas semanas atrás, quando o senhor mostrou esse filme, que o senhor é o principal personagem, e foi aplaudido de pé por todos os membros do clube, pela coragem do senhor expor, digamos, a sua vida, aquilo que transformou a sua vida, mas muito mais pelo que representa o seu exemplo para milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo que estão assistindo este filme. Bom, Jorge, a pergunta é um pouco longa e a resposta também vai Fique ser... à vontade. Primeiramente, é imensa a honra que eu tenho de presidir o Rotary Clube de Curitiba, especialmente quando eu olho para aquele quadro dos ex-presidentes e olho para as figuras que estão ali, que eu conheci quando menino e que conheci mais tarde também como meus amigos, e vejo que eu de alguma forma estou meio que parando aquelas pessoas que foram exemplares para minha vida. Tem uma que eu lembro, para não falar das outras, mas tem duas delas que eu lembro com muito carinho, porque eram as mais próximas de mim, que eram o Rui Tiberê da Cunha, que eu conheci pequenininho, e o Nilton Requião, que era meu tio. Essas pessoas sempre me dedicaram muito carinho enquanto criança, e eu fico muito honrado de estar presidindo um clube do qual elas também foram presidentes. Essa questão que você fez me remete aos objetivos da campanha. Isso. E a campanha foi capaz de conciliar dois objetivos. Os objetivos da Secretaria da Saúde do Estado, que eram de alertar sobre os malefícios do consumo do cigarro, enfim. E os meus objetivos pessoais, que já vinham sendo cumpridos antes mesmo da campanha, que eram os de buscar uma exposição pessoal, mas não uma exposição do meu ego, mas uma exposição dessa minha condição, e por alguns motivos, o principal deles é que eu pude verificar no contato com as outras pessoas que foram acometidas por algum tipo de câncer que provocou uma deformidade ou uma condição especial e altamente visível, que essas pessoas frequentemente se retiravam por vergonha da vida social e até da vida profissional. Iam para casa como se a casa fosse uma sala de espera da morte. E algumas delas acabavam deprimindo e efetivamente morrendo. Ou eu não tinha essa opção, porque eu tinha primeiro a necessidade de continuar trabalhando para sustentar minha família. E em segundo lugar, eu verifiquei que quanto maior fosse o meu nível de exposição, mais comum seria essa figura, menos assustadora para as demais pessoas. E esta suposta coragem de se mostrar em público poderia ajudar as outras pessoas para que também se sentissem corajosas de continuar exercendo suas profissões, continuar participando da vida social, continuar suas vidas de uma forma o mais normal possível. Então este foi o meu objetivo ao participar da campanha. E a campanha, de uma forma extremamente feliz e respeitosa, a meu ver, conseguiu conciliar esses dois objetivos. Então, nós estamos entrevistando o professor João Cândido de Castro Neto, ele que é mestre em Administração e Finanças, e o tema é o tabaco e a saúde pública. Doutor João Cândido, teria alguma coisa que o senhor gostaria de falar para a nossa juventude, para as pessoas fumantes? Alguma pergunta que eu eventualmente não tenha feito e uma mensagem que o senhor pudesse deixar a todos nós? Jorge, mais uma vez quero agradecer por estar nesse programa e ter essa oportunidade. E gostaria de certa forma, até explicar um pouco mais a minha postura e a postura que eu adotei na campanha. Não é uma postura de combate à indústria tabagista, não é um puxão de orelha nos fumantes,
corrupção talvez seja até mais importante que o direito à saúde. Então minha postura foi mais no sentido de dar um alerta sobre as possíveis consequências de se fumar. Eu não estou dizendo que quem fuma vai ter esse tipo de consequência, né? E nem que quem não fuma jamais terá. Estou apenas dizendo o seguinte: você quer fumar, você tem toda a liberdade de optar por fumar ou não fumar, mas opte sabendo das possíveis consequências, opte com informação, coisa que nós, quando crianças, não tínhamos, né? Nós fomos bombardeados pela campanha do cigarro dizendo que se fumar era maravilhoso, todo mundo que era bacana fumava, né? E a gente queria ser bacana também, né? Mas hoje, se você escolhe fumar, faça essa escolha, mas antes se municie de informação sobre o que você está fazendo com a sua saúde e depois escolha conscientemente, de preferência, escolha conscientemente parar de fumar. Então, nós entrevistamos neste bloco o professor mestre João Cândido Pereira de Castro Neto. E o tema foi o tabaco e a saúde pública. Professor João Cândido, eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo nesse programa. Da mesma forma. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Gestão Pública em Debate é um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E você também poderá acessá-lo através dos nossos canais da rede CBED EdSat, os canais da educação, através de parabólica digital. E também nós temos um canal no YouTube que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas que foram produzidos nos últimos anos. Neste bloco nós vamos entrevistar o professor doutor Flávio Zanetti. E o tema será Araucária e atividades econômicas. O professor Flávio Zanetti, ele é engenheiro agrônomo, ele tem mestrado em fruticultura, ele fez doutorado na França também sobre plantas frutíferas e ele desenvolveu aqui em Curitiba, no Brasil, o que ficou conhecido como o pinheiro de proveta. Então eu gostaria, professor Flávio, inicialmente de agradecer muito a sua presença aqui em Gestão Pública em Debate. Eu acompanho a sua carreira de pesquisador e de professor há várias décadas e eu gostaria que o senhor nos situasse hoje como se encontra a questão da araucária, do pinheiro paranaense e que esteve ameaçado de extinção, mas graças a pesquisadores como o senhor e teses que o senhor defende, nós estamos vendo um rejuvenescimento, digamos assim, desta planta tão característica aqui do sul do Brasil e principalmente de nós paranaenses e catarinenses, porque o senhor também é catarinense. Sim. Sim. Então, gostaria que o senhor fizesse uma análise para nós, né? Bernardo, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande poder participar de um programa seu, por um lado, porque lhe devo muito, porque os incentivos para eu continuar já desde há 30 anos pesquisar a araucária
são as respostas dadas pela comunidade. Você, como representante da comunidade, como vereador, já nos premiou no passado. Isso aí é um incentivo, naturalmente, para que a gente continue nesta luta. Então, nas suas considerações, você usou o termo está rejuvenescendo. A palavra-chave é rejuvenescendo. De fato, está rejuvenescendo o interesse pela araucária. E como falou também de Pinheiro de Proveta eu considero uma marca histórica que nos auxiliou, que na verdade, né, é bebê de Proveta, Pinheiro de Proveta, não é nem de Proveta, porque o frasco que se usa para fazer a cultura ou para fazer a fecundação do bebê é o tubo de ensaio, na verdade, não é nem a Proveta, é um medidor de laboratório, mas ficou o nome assim e muito bem, porque nos trouxe muitas vantagens, sobretudo em termos de incentivo, de estímulo. Muito bem. Então vamos lá. A araucária, ela continua ameaçada de extinção. E eu tiro a palavra ameaçada. Eu diria que a araucária, no cenário atual brasileiro, a araucária está em extinção. Voltemos ao termo que você usou de jovem, rejuvenescimento. Não está havendo rejuvenescimento suficiente da população de araucárias em relação ao seu total, à sua totalidade dos indivíduos. O número de indivíduos que estão morrendo ou derrubados por razões várias, até por vendavais e assim por diante, é maior do que o número de nascimentos e crescimentos. Por que falei nascimentos e crescimentos? Porque uma coisa é a araucária nascer, até no meio da floresta ela nascer, cai o pinhão, ela nasce. Só que lá no meio da floresta ela não desenvolve. Ela vai ficar ali magrinha, fininha, com o tempo, por falta de luz, ela vai morrer lá dentro. Então a araucária é uma planta que eu costumo dizer, ela anda. Então ela só, aqui está uma árvore de araucária, ela vai desenvolver na área que está iluminada, em volta dela, né? Então, se nós temos nossas araucárias hoje absolutamente confinadas, seja em áreas urbanas, seja em floresta, é fácil de compreender que ela está fadada à extinção. Está fadada. No cenário atual, nós temos desafiado alguns especialistas, ninguém conseguiu me contestar em dizer que ela, de fato, na política nacional atual, na legislação atual, na conduta dos proprietários atual, ela está em extinção. Mas o que o senhor atribui a esse fato se há uma certa conscientização da importância da araucária? É a nossa legislação? É a forma como nós estamos cuidando da araucária, professor? Então, sua pergunta me facilita a resposta. A tentativa de salvar a araucária se deu inicialmente pelo coração. Pode andar em qualquer órgão público aqui no Paraná, a começar pela presidência da Assembleia Legislativa, né? Já na sala de espera você vai ver belíssimas obras pintadas por grandes pintores, araucária. Então você vai ver araucária por tudo. Então, no sentimento, ela seria salva. Tentou-se depois salvá-la pelo bolso, ou melhor dizendo, com a caneta, com a legislação impedindo a derrubada. E nada. E nós acreditamos que a araucária só será salva, e esses 30 anos de pesquisa, nós sempre nos voltamos para salvar a araucária pelo bolso. Enquanto não tivermos uma proposta que a araucária seja rentável ao proprietário da área que ela está, nós não salvaremos a araucária. Porque a araucária só será salva pela renovação. A araucária angustifolia no Brasil só será salva pelo aumento da taxa de plantio. Senão, os indivíduos que estão envelhecendo e morrendo, morrerão derrubados ou não, eles vão morrer. Agora me explica, hoje nós temos, por exemplo, grandes reflorestamentos de pinos, ilhotes e eucaliptos. Seria possível o reflorestamento também de araucária para uma atividade econômica ou é mais difícil? Indiscutivelmente. Indiscutivelmente é possível, basta fazer as contas, basta de forma correta, né? O tempo que leva, a qualidade e a importância de uma planta nativa em relação a uma exótica,
né? Há quantos anos a araucária está aqui? Cadê os predadores da araucária? Cadê as doenças da araucária? Enquanto que pinos, por exemplo, nesse momento atravessa-se um problema sério. Extensões enormes atacadas por fungos, atacadas por, mesmo por micos, por macacos, né? O macaco prego atacando, comendo as pontas, quer dizer, sendo predadores. Cadê os predadores da araucária? Nenhum. Então, teríamos que fazer todas as contas para concluir que a araucária é vantajosa. E eu desafio, como estou desafiando qualquer autoridade pública paranaense ou brasileira, que vá a Cascavel e a 5 quilômetros da sede, lá no município de Cascavel, olhe um plantio que tem 5 hectares de araucária. E calcule o crescimento daquelas araucárias que estão com 10 anos de idade, e ele voltará ali e me dar a resposta e dirá que temos razão, que conforme o manejo adequado da araucária, ela pode ser altamente rentável, mesmo para madeira, que não é meu campo. São 30 anos que eu trabalho com ela, mas destes, pelo menos 20, onde eu foco araucária como fruteira, que é a minha especialidade. Eu passei a estudar araucária não porque sou especialista em madeira, reflorestamento, nada disso, porque é uma árvore que tem uma ramificação, que tem um tronco, que tem uma forma de crescimento e de produção especial, que nos serve como modelo para outras fruteiras. E eu faria o desafio aos botânicos, aos sistemáticos, o desafio: a araucária é uma árvore ou é uma palmeira? Começamos por aí, provocando. É uma árvore ou é uma palmeira? Olhe o comportamento das folhas da araucária. Você já viu uma folha de araucária angustifolia cair? Eu nunca vi. Eu vi cair grimpa, mas grimpa não é folha, grimpa é caule. É um caule com uma série de folhas. Então ali tem algo parecido com uma palmeira que solta a folha com sua bainha, etc, etc. E então, uma grimpa, você pega uma grimpa, enxerta, ela cresce 5 anos, depois morre e não cresce para cima. Você pega um galho, enxerta ele cresce deitado. Mas espera um pouquinho, se eu pego de uma árvore, de uma figueira, eu enxerto, cresce para cima, refaz o tronco. A araucária só refaz seu tronco se eu pegar um material de tronco. Do seu próprio tronco, eu enxerto, aí ele cresce. Então veja quantas particularidades. E eu pergunto, esses conhecimentos já estão nos livros por aí? Para que há 30 anos o empresário que quer plantar esses conhecimentos não existiam. Esses conhecimentos estão sendo, Jorge, motivo de tese de doutorado agora. Se é motivo de tese de doutorado, é inédito. Então, para você ver como nossa árvore símbolo é uma ilustre desconhecida cientificamente. Agora, professor Flávio Zanetti, pelo que eu deduzo do nosso diálogo aqui, o senhor está dizendo, então, que a araucária ela pode competir com o eucalipto, com o pinus, como uma árvore até de madeira? Sem dúvida. Em poucos anos, porque o pinus, ele, digamos, em 10, 15 anos, você pode transformar ele numa madeira, numa tábua, num caibro. E a araucária pode ter essa velocidade também de crescimento? Olha, a minha dúvida... Minha surpresa foi tão grande quando vi esse plantio de um senhor lá, do empresário ali em Cascavel, que eu fui chamado aqui para visitar aquela propriedade, por sinal, por um amigo nosso, o Samek, Jorge Samek, meu ex-aluno. Ele disse, olha, tem lá, Zanetti, tem lá uma propriedade que eu quero que você conheça. Então programamos, nos conduziu, fomos lá visitar essa propriedade. Ele disse, não, o professor tem 9 anos. Eu, não. Olha, só se me apresentar atestado de nascimento, senão eu não acredito. Ele disse, eu posso, porque olha aqui a escritura minha, eu comprei há 10 anos esse terreno aqui, ó. Então foi eu que plantei junto com a erva mate. Pronto, tive que acreditar. Não precisou cortar para contar anéis, nada. Quem quiser ver, que vá lá e vê o diâmetro que tem hoje, aquela área, aqueles troncos, já serve para fazer madeira para forro, por exemplo. Então veja, com lucro em 10 anos. Que seria o mesmo crescimento de um pinus aqui. Olha, se naquele mesmo local eu acredito mesmo, que o pinus deve crescer mais ainda, porque é uma razão também de clima e fertilidade de solo, condições de solo. Acredito que o pinus daria mais ainda. Mas então, o que eu me pergunto, por exemplo, em termos de sustentabilidade, né? Você está numa área que é milho, trigo, soja, porco, frango, certo? Então,
essas monoculturas, essas atividades, todo mundo fazendo a mesma coisa, e você olha na paisagem, vê talhões de eucaliptos plantados para fazer lenha para secar nos silos. Mas espera um pouco, com o potencial, com aquela natureza, com aquela reserva que temos, que Deus nos dá ali, de solo, e às vezes pedregoso, às vezes acidentado, eu pergunto, vales, etc., por que não colocar araucária? E aí eu chego no produto que eu mais acredito. Araucária não produzir madeira, não é meu campo. Eu estudo araucária, razoavelmente conhecemos alguma coisa, mas é para produção de pinhão. Então, inclusive, eu queria que inserisse na sua matéria algumas imagens do potencial produtivo que a araucária tem. Então, quando eu te falo que a média que o pessoal colhe no mato aí, 30, 40 pinhas, todo ano ele vai naquela matriz, tem umas 30, 40 pinhas. É cíclico. Um ano dá bastante, outro ano um pouco menos, depois muito menos, como foi agora. O ano que vem vai subir de novo. Então, esse ritmo também, se você selecionar matrizes que produzem de uma forma mais regular, ela pode ser muito mais rentável. E nós temos provas, podemos até dar essa imagem para projetar. Você pode tirar mais de R$20 mil ano de pinhões, porque tem mercado daqui até a China. Quando eu digo daqui até a China, não é uma frase de efeito. Nós temos pedidos, no ano passado, a China pediu quantos contêineres de pinhão nós podíamos mandar para lá. E o secretário de Lages respondeu dizendo, se você tiver mande, porque aqui acabou o pinhão. Eu recebi Percassex pinhão para a Alemanha. Então, veja, um produto de gente que levou, de certo testou, né? E na Alemanha, via Cassex chegaram a nós, aonde podia. Então, é um produto que, quando eu era pró-reitor, levei nas reuniões do Brasil inteiro. Isso é importante dizer também. É uma pesquisa, entre aspas. Eu levava 4, 5 quilos de pinhões para cozinhar nos intervalos para os colegas. Nunca, e eu costumo dizer, nunca a bacia de pinhão sobrou um pinhão dentro. Nunca. Tinha gente da Amazônia, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Então, para ver, né? A castanha de caju, por acaso, é comida só no Ceará. A castanha do Pará é comida só no Ceará. É só para ter uma ideia, né? E assim a nossa. Então, veja que potencial econômico absolutamente sustentável. Então, na hora que isso for visto, as autoridades constituídas, responsáveis pela área, verem isso, aí a araucária não estará mais em extinção, porque o número de plantios será maior do que o número de mortos, né? Então é isso que salva. Agora, professor, o senhor, hoje a culinária com a araucária, com o pinhão, sim, ela já é bastante diversificada. Eu mesmo, alguns anos atrás, participei de uma recepção ao imperador do Japão e o prato era uma espécie, digamos assim, de um arroz carreteiro com pinhão. E ela pode ser feita em compotas também, como você faz com outros produtos, como, por exemplo, o pepino e, digamos, outras hortaliças também. O que o senhor me fala a esse respeito? Olha, hoje o gourmet, Brasil especialmente, é moda para tudo, né? Certo. Moda, competição, eu nunca vi tanto interesse para a cozinha como agora, né, no Brasil. Muito bem, muito disso vai ficar, porque isso vai implicar em melhorar a nossa exigência na alimentação, né? Mesmo certo, que a moda passe. Então, aqui, mas eu vou para o lado científico. Recentemente a Embrapa Florestal aqui de Curitiba, publicou um livro de uma ex-aluna, inclusive a líder da publicação, ex-aluna nossa, sobre a culinária do pinhão. Extremamente importante. E lá se vê, porque o pinhão foi analisado, o pinhão tem de 8 a 10% de proteína, tem 50% de amido, portanto, para inverno é um alimento calórico, né? Importante. E além de fibra e todos os outros componentes que o pinhão tem. Absolutamente orgânico, né? Porque não se discute lá se é orgânico ou não. Então veja quantas vantagens. É que, infelizmente, muitas autoridades só estão vendo, está proibido derrubar, e daí para o proprietário, o pinheiro ainda para muitos, é odiado. É uma planta maldita, porque ela cresceu na minha propriedade, e se eu deixar crescer, passar os 10 centímetros
né, a altura do peito, como a lei diz, né, 10 centímetros de diâmetro, não posso mais cortar. Então o que ele faz? Quando está desse tamanhinho, vai o facão e corta. Né? E daí tem aquela história dita já geral, não é? Mas nossa, eu ouvi e repito. O avô ia para a roça com o bolso cheio de semente de pinhões, jogava aqui e jogava ali. Agora o neto vai para a roça com o facão na mão, onde tem uma mudinha de araucária, ele corta. Como que pode me dizer que uma espécie dessa está ameaçada de extinção? Ela está. E o mais grave, eu quero concluir aí dessa da extinção. Porque muita gente pensa que não colher o pinhão no meio da floresta, ele vai se renovar. Está cheio de publicações, colegas nossos, o professor Zanqueta já publicou, tem livros publicados, que não há, nós demonstramos, não há renovação no meio da floresta. A araucária é uma planta heliófita, ela precisa de muita luz para desenvolver. É inútil você chegar num bosque fechado e botar uma mudinha de araucária lá dentro, ela não vai desenvolver. Ela com o tempo vai afinando e morre. Então, isso quer dizer que ela precisa de áreas novas, de expansão, ela precisa de luz. E confinada, ela não se sustentará. Agora, a araucária, ela dá nessa região aqui onde nós estamos vivendo, Paraná, parte de São Paulo, Santa Catarina, talvez até uma parte do Rio Grande do Sul. Mas eu outro dia estava lendo um artigo e observei que numa região da Argentina, assim, talvez na mesma latitude Misiones, nossa, e numa região de Salta tinha muitas araucárias petrificadas. Então ela é uma planta muito antiga. Sim, olha. Então eu fico nos 100 milhões de anos. Há quem diga que a araucária como gênero, hein? Não angustifolia, que é a nossa espécie. A nossa espécie aqui é mais nova. Até quem diga que ela está aqui só há uns 10, 12 mil anos só. Então, é muito menos falando em milhões, né? Certo. Mas há quem diga que há 200 milhões de anos existia araucária. Então, lá, a zona de Salta, etc., como tem no Chile, é a araucária araucana, que ela ainda é mais simplificada como estrutura, como árvore, então é mais distante ainda, que é a araucária araucana, a do Chile. Porque nós sabemos que a araucária, na sua origem, só tem no hemisfério sul. Ela tem ali, quando os continentes se separaram, tá a prova que ela está lá na Austrália, Nova Zelândia. E nas ilhas, a Falkland, lá tem algumas ilhas que têm outras espécies de araucária. Né? A Woodville, por exemplo, está na Austrália, lá no outro lado. E se puxarmos o continente, né, aqui, se apertarmos o Oceano Índico ali, nós vamos ver, o Pacífico, desculpe, nós vamos chegar aonde era a origem que se desenvolveu o gênero araucária. Né? Então, de fato, é de tanto tempo assim. Seria muito triste que nós, em 30, 40 anos, o ser humano conseguisse extingui-la. Né? Bem, o senhor tem essa luta, essa proposta. O que o senhor acha que falta, professor Zanetti, para que mude essa forma de nós vermos a araucária? Ou seja, apenas com medidas legislativas de proibição, ou ter políticas públicas de incentivo à produção, ao comércio, à venda, como tem com outras plantas. O que o senhor acha que está faltando para que venhamos a salvar, digamos, a araucária para as próximas gerações? Então, em resumo, a resposta é que é possível salvar a araucária? Sim. Sim, pelo bolso. Sim, porque é uma espécie que pode trazer muitas vantagens ao proprietário, por um lado. E como nós, evidentemente, que nesses 30 anos não trabalhamos só na técnica, no início a gente buscou em salientar a importância de salvá-la para conseguir financiamento de pesquisa, etc, etc. Mas à medida que os resultados, nós fomos obtendo resultados, e mais precisamente lá para 2006, por exemplo, nós começamos a produzir muda, porque a população começou a se interessar. Por isso que eu disse Pinheiro de Proveta, que aconteceu em 88. Né? Plantamos o primeiro, pinheiro produzido em laboratório. Isso deu uma marca que a população começou a se interessar e buscar, não na secretaria, não no IAP, no professor Zanetti, na UFPR, buscar na UFPR, queria uma das suas mudas, etc, etc. A pressão da comunidade pelo interesse foi tão grande que a gente foi aprofundando e percebeu que em laboratório produzir banana, morango, eucalipto era altamente rentável. Produzir pinheiro não, porque o pinheiro dá menos brotações, o custo de uma muda era muito alto. Aí eu passei a selecionar muda e ver que não precisa inventar para a araucária.
Antes de mais nada, e alguma imagem que você vai mostrar vai provar isso, que a natureza já nos deu indivíduos fantásticos em Caçador, né? Próximo à sua terra de origem, em Caçador tem uma araucária na cidade, que o senhor plantou em torno do terreno dele. Uma começou a produzir com 9 anos, ele deixou lá. O ano passado, o jornal o Globo Rural mostrou para o Brasil inteiro 674 pinhas. E eu fui lá ver, porque eu achei que era assustador, fui lá ver. Subi, ajudei, fui conferir e contamos. Um galho com 18 pinhas. O mesmo galho que no próximo ano vai dar 19, contadas por mim, 19 pinhazinhos que estão lá pronto para o ano que vem. Agora me diga uma coisa, eu preciso estudar melhoramento para a araucária ou eu preciso pegar aquela araucária e clonar e distribuir essas mudas para todo mundo? Então você está vendo que existe o potencial. Agora não adianta, o FPR, o professor Zanetti, oferece e tem contato com 3 mil pessoas, como é o meu cadastro já, 3 mil pessoas que estão cadastradas, como você está cadastrado lá, pessoas que levaram mudas. Estão lá cadastrados, muito bem, mas isso é pouco, precisa que agora, aí nós começamos a trabalhar, tivemos boa receptividade na Secretaria de Meio Ambiente, na Assembleia Legislativa. Então na Assembleia Legislativa do Paraná existe uma discussão, em Santa Catarina, na União de Vereadores, uma discussão para adequar a legislação, não só querer que autorizem derrubar, não, autorizem, estimule, aí vem o fomento, estimule o plantio, para que se possa também derrubar os mais antigos. Essa é a verdadeira política adequada. Nós temos que estimular o plantio, dar as garantias ao proprietário, que é dele quando ele quiser derrubar, ele derruba, entendeu? E com isso poderemos, aquelas mais velhas que vão morrer mesmo, vamos aproveitá-las. Agora, professor Zanetti, nessa sua árvore lá de Caçador, que tinha mais de 600 pinhas, vamos imaginar que dê 300 gramas de pinhão por... 200 quilos deu, já deu 200 quilos de pinhão numa árvore. Vamos pegar um preço pro produtor a R$2, ele ganhou R$400 numa árvore num ano. Numa só. Se ele tiver 1000 árvores... Esse ano saiu da propriedade na época que ele foi colhido, ninguém vendeu a menos, até o preço mínimo, deu R$3 o preço na colheita, catar no chão, sem custo nenhum, então você imagina o rendimento. Bote 80 plantas dessa no hectare, que caberiam 80 plantas, fêmeas e 20 machos. Esse é o nosso padrão. Na estação experimental da UFPR, nós temos já um modelo com 3 anos de idade, fomos ver hoje de manhã aquilo lá, então está bem mais alto do que eu, já estão os pinheiros, todos enxertados, lá já temos 120 plantas enxertadas. O modelo é esse, é 80 plantas, fêmeas e 20 machos para a polinização por hectare. Só explicando que o macho ele não dá fruto, né? Aí é que está. O pinheiro é tão desconhecido que o nosso primeiro material que publicamos já há uns 15 anos atrás, para que a população compreendesse que a araucária é uma planta dioica que tem macho e fêmea, e é só a fêmea que produz. Aí veja a curiosidade importantíssima. Alguns proprietários, toda pinheira que não dá pinhão, ele derruba, ou seja, todo pinheiro, né, da espécie, que ele derruba. Aí ele fica só com fêmeas. E daí diz, não, agora não produz mais, meu filho, mas aí cadê os teus machos? Os machos estão lá 2-3 quilômetros, daí já não vem tanto pólen quanto os que estavam aqui, né? Então, nós entrevistamos nesse bloco o professor Dr. Flávio Zanetti. O tema foi araucária e atividades econômicas. Professor Zanetti, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e dizer que eu não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado pela honra da entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de batalhar. Você tem sido um parceiro já de há muitos anos para defender a araucária e temos certeza absoluta, vamos ter sucesso. Muito obrigado.